A Rádio Cavile apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho.
Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Adriana, agradeço por nos receber em seus lares. Pedimos que providencie um copo com água para a fluidificação. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espeziam nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que, nesse momento, transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão, Pai. Que esse Pai Nosso vá àqueles que nesse momento transpõem a vida terrena, que vá até os lupanares e erga estas pobres e infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre olhos do ser a vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja, demos graças a Deus. Então, queridos irmãos, o nosso estudo e reflexão hoje não poderia ser senão referente ao nosso mestre dos mestres, Jesus. Por vivermos períodos de Natal, épocas onde o nosso coração pulsa mais forte, a compaixão aflora. E nosso Evangelho no Lar, que é o estudo do Evangelho segundo Espiritismo, trazido por Allan Kardec, nos permite ter uma visão ampliada sobre a vinda de Jesus à Terra. Essa vinda que trouxe aos homens, por ordem do nosso Pai Eterno, a sua maravilhosa doutrina de amor a Deus e amor ao próximo.
Allan Kardec nos ensina no capítulo 15 deste livro que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos, Jesus mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Ele nos ensina também: bem-aventurados os pobres de espírito. O que quer dizer isso, irmãos? Os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Eis o maior mandamento. Fazei aos outros o que quereis que vos façam. Amai vossos inimigos. Perdoai as ofensas, tão bem ditado e explicado na oração do Pai Nosso. Perdoai as vossas ofensas se quereis serdes perdoados. Também aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo o ensinamento: fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a si próprio antes de julgar os outros. Irmãos, humildade e caridade, eis o que ele não cessa de recomendar para nós e cujo exemplo ele próprio dá. Aí, irmãos, por quê? Por que ele insiste tanto e busca a todos esses pares de tempo nos trazer esses ensinamentos? Porque com estes ensinamentos no nosso dia a dia, nós convivemos e nos relacionamos melhor com os semelhantes pela qualidade nobre que vamos estar exteriorizando. Acumulamos e administramos adequadamente. Que seria o adequadamente? Sem egoísmo e com espírito de humildade e caridade, os bens materiais transitórios que nos foram confiados por Deus em usufruto para o nosso progresso intelectual e moral. Também cultivamos a nobreza moral e os tesouros espirituais que engrandecem o uso das faculdades da alma e possibilitam a conquista das boas condições reais de vida. Além disso, irmãos, tendo por guia as lições maravilhosas de Jesus contidas no Evangelho, nós adquirimos a pureza nos nossos sentimentos, preservamos a elevação nos nossos pensamentos, porque afinal o nosso pensamento cria. Mantemos as atitudes condizentes com o que cabe à moral cristã. Realizamos as ações virtuosas em todas as circunstâncias da vida, irmãos, produzindo o engrandecimento pessoal e gerando o tal clima de fraternidade e de solidariedade que beneficia as pessoas que nos cercam na família, no ambiente de trabalho e na vida em sociedade. Com isso, culminamos a conquista da paz na consciência e também o bem-estar, e também desfrutamos de saúde, alegria e felicidade enquanto estamos nessa jornada terrena. Também preparamos a alma para usufruir das
bem-aventuranças que Jesus ensinou existir na vida futura e no reino dos céus. Portanto, irmãos, além das comemorações materiais típicas do Natal, nós precisamos também aprender a refletir sempre sobre a grandeza dos ensinamentos religiosos, morais e espirituais que o Divino Mestre Jesus veio trazer à Terra. Esse é o maior presente que ele espera receber nesta data. Precisamos sustentar a firme intenção de exemplificar as condutas morais que melhoram as condições de vida de todos e também que constrói o mundo melhor que nós almejamos. Estar comprometidos com a aplicação no cotidiano do amor a Deus e aos semelhantes e das virtudes da humildade e de caridade que difunde a solidariedade e a fraternidade, ele espera isso de nós. Também espera renovação permanente dos propósitos de praticar e de difundir os seus ensinamentos, visando beneficiar a nós mesmos e ao próximo, e disseminar o progresso, a paz, a alegria e a felicidade. Este espírito cristão verdadeiro, irmãos, ele não pode faltar nem no Natal, muito menos durante todos os dias do ano. Então, é hora de nos perguntar: todo Natal nós nos propomos a seguir todos esses ensinamentos? E por que será que não conseguimos sustentar esse espírito durante o ano todo? Vivemos tempos que temos que atentar para isso, buscar respostas para este questionamento. E estudando, irmãos, eu trago para vocês reflexões e ensinamentos do autor Augusto Cury, no seu livro, um escritor, que no livro Jesus, o Mestre dos Mestres, ele vem nos mostrar que todo ser humano tem diversos pensamentos, sejam pensamentos bons ou ruins. Então, tomar uma decisão em um momento de nervoso, por exemplo, se torna quase impossível. E aí que vem o interessante do autor. Ele questiona, faz o seguinte questionamento: como Cristo tinha o poder de pensar coisas boas nas situações mais difíceis e manter boas atitudes nas situações mais extremas. Ele passou por situações piores que as que nos fazem perder o controle, e ele conseguiu manter um pensamento altivo. Então aí nós temos um ensinamento para o nosso ano, irmãos. E qual seria? Devemos gerenciar os nossos pensamentos. Não temos, irmãos, como bloquear, mas se gerenciarmos os pensamentos, podemos nos tornar muito mais sensatos em decisões importantes. Então, irmãos, se queremos sustentar o espírito de verdadeiro cristão todos os dias do ano, precisamos aprender, sim, a gerenciar nossos pensamentos. E na página 12 do livro que referenciei, Augusto Cury coloca: Jesus foi o personagem mais complexo e enigmático que transitou neste misterioso teatro existencial. Seu comportamento, suas palavras, sua capacidade de se proteger nos focos de tensão, a habilidade de liberar seu imaginário e a fineza da sua arte de pensar aplicada a situações em que, por certo, reagiríamos agressiva ou timidamente, deixam perplexo qualquer profissional ou cientista
que se disponha a estudá-lo em profundidade. Vejamos que muitas coisas que hoje acomete a sociedade já era vivida por Cristo, e ele tentava justamente passar ensinamentos para não se chegar na atual situação que nos encontramos hoje. Acreditamos, irmãos, que sofrer faz parte do nosso crescimento, mas esquecemos que sempre quando passamos por situações desagradáveis, queremos resolver os nossos problemas primeiro e depois pensar no outro. E normalmente nessa fase ruim, sempre magoamos as pessoas que mais amamos. Qual o exemplo que Cristo nos deixou? Cristo fez totalmente o contrário. Ele parava para pensar em todo o sofrimento que passou e tentava tomar a melhor atitude para com ele mesmo e os outros. O escritor Augusto Cury, ainda no seu livro O Mestre dos Mestres, ele nos propõe quebrar paradigmas e pensar em nossos sentimentos, mesmo os ruins ou bons, e tentar aprender com eles. Saber gerenciar cada sentimento, irmãos, é muito difícil, mas nós podemos aprender. Aqui é importante a autoaceitação. E na página 24 do livro de Augusto Cury, ele nos relata: todos nós passamos por determinadas angústias e ansiedades, pois algumas das mazelas da vida são imprevisíveis e inevitáveis. Na escola da existência, aprende-se que se adquire experiência não só com os acertos e as conquistas, mas muitas vezes com as derrotas, as perdas e o caos emocional e social. Foi nessa escola tão sinuosa que Jesus se tornou o mestre dos mestres. Irmãos, então com isso somos remetidos a nos questionar o que realmente importa na vida. Somos doentes. Basta observar o quanto de pessoas hoje sofrem no mundo com depressão, angústia, síndromes variadas. Muita gente acha que quem tem mais bens materiais é rico e feliz. Mas muitas vezes se engana, porque bens materiais não traz paz de espíritos, irmãos. E Augusto Cury, na página 120, ele diz: quem tem 10 casas não tem 10 vezes mais prazer na vida ou 10 vezes mais segurança emocional do que quem tem um casebre. Quem tem $1 milhão não é milhares de vezes mais alegre do que quem só possui alguns míseros trocados. É possível possuir muito financeiramente e ser emocionalmente triste, infeliz. É possível ter riquezas materiais e baixa capacidade de contemplação do belo. Nossa reflexão aqui é quanto tempo perdemos guardando mágoas e rancores de pessoas que nos magoaram muitas vezes sem querer ou apenas porque pensamos errado, conforme a sua forma de pensar. A vida, irmão, seria muito mais leve se fosse sem rancor, sem angústia.
o bem que o perdão faz em nossas vidas é muito relevante e nos liberta para uma nova caminhada de aprendizados. Na página 170, Augusto Cury nos traz: Cristo desejava aliviar a emoção do peso das mágoas, dos rancores, dos complexos de inferioridade, dos sentimentos de culpa e de autopunição. Apesar de ter todos os motivos para ser rígidos e até julgar as pessoas, nele só havia espaço para o perdão, que não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza emocional. Perdoar é expressar a arte de amar. Perdoar uns aos outros é um princípio fundamental. Perdoar alivia tanto os sentimentos de culpa como as mágoas. O sentimento de culpa fere a emoção, a mágoa corrói a tranquilidade. Jesus, irmãos, o mestre dos mestres, através do seu exemplo, nos leva a perceber o quanto nos importamos com coisas pequenas e irrelevantes diante do cenário maravilhoso que é a contemplação do belo. Ele nos mostra que estar bem consigo mesmo e para com o próximo não tem preço, irmãos. E na página 187, Augusto Cury nos fala: o mundo para na comemoração de seu nascimento, no final de dezembro, mas a maioria das pessoas não tem consciência de como ele foi uma pessoa magnífica e surpreendente. Irmãos, não precisamos acomodar nossa consciência à espera do Natal. Natal é o exercício do amor a cada dia, em renascimento constante. Natal, irmãos, é o trabalho diário no bem a serviço do Cristo. Natal é acolher, amparar, compreender, perdoar, amar, como Jesus faz diariamente conosco. Natal, irmãos, é ter o Cristo dentro de nós, todos os dias, e tornar-se o sal da terra, o semeador de estrelas nas noites escuras de sofrimento do bem, em busca do novo homem. E, se nessa caminhada encontrarmos encruzilhadas, nos perguntemos: como Jesus faria? Como agiria? Como pensaria nessa situação? Sim, irmãos, este é o verdadeiro espírito do Natal. Guardemos em nossos corações que o objetivo do Natal é aprendizado e usarmos o exemplo que o aniversariante nos deixou para construir um futuro novo em prol da nossa evolução, para que possamos, sim, ser amanhã um pouquinho melhor que hoje. Assim seja, demos graças a Deus. Irmãos, após recebermos os bálsamos do conhecimento, esperança e fé, vamos às vibrações e fluidificação das águas. É hora de levar nosso olhar para dentro de nós. Deixemos a espiritualidade tratar nossas feridas, apaziguar nosso coração
elevando nosso pensamento a nosso Pai, nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio, pelos nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz, pelo nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouquinho melhor que hoje, para que este Natal seja aquele onde conhecemos e percebamos Jesus, seja aquele que definitivamente a opção seja sair da zona de conforto, vislumbrando oportunidades e aprendizado para nosso crescimento. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos, a prece final fluidifique em nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Somos gratos à espiritualidade da colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho do Lar de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita.
Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exijas. Trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam.